Obrigado, Senhor, por mais essa noite de domingo na Tua casa, na Tua presença, junto com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente, por cada um que nos visita, por cada congregada, por cada membro, por cada irmão que nos acompanha através da internet, do trabalho, de casa, no canal da igreja. Nós Te louvamos, ó Pai, por cada um deles. Pedimos que o Teu Espírito Santo nessa hora venha abrir nossa mente, os nossos corações, para compreendermos a Tua Palavra, para que a Tua Palavra seja plantada nos nossos corações, para que nós possamos entender aquilo que foi pregado. Nós oramos, ó Pai, para que depois que a semente seja lançada, o inimigo não venha roubar as sementes, Senhor, que foram lançadas, ó Pai. Mas que essa semente possa germinar, possa ser plantada, germinar e frutificar muito para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua Palavra, de estarmos juntos em comunhão como Tua igreja, buscando a Tua face, Te adorando, cultuando ao Senhor. Porque nós estamos aqui para isso, ó Deus. Nós estamos aqui para Te render honra, para Te render glória, para Te entregar a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de receber tudo isso, ó Pai. Obrigado, Senhor. Não entramos aqui por essas portas para simplesmente assistirmos um culto, mas nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus forte. Nós clamamos pela Tua graça nas nossas vidas nessa hora. Nos livra das distrações, Senhor, que nós possamos estar atentos à Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo ministre cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu convido cada um de vocês a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1. Nós vamos, a partir de hoje, iniciar um estudo expositivo no livro do profeta Jonas. Um livro muitas vezes incompreendido, mal explicado. E nós vamos meditar por algumas semanas, alguns domingos, no livro intitulado com o nome do profeta Jonas, os profetas menores, ali depois de Obadias. Geralmente os profetas menores são pouco lidos, né, pelos irmãos. Às vezes temos até dificuldade de encontrar, mas você pode estar acompanhando aí pelo telão também a leitura. Nós vamos ver os 3 primeiros versículos, capítulo 1, versos 1, 2 e 3, e o versículo 3 nós vamos ver só a primeira parte do versículo. Jonas, capítulo 1. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. O livro de Jonas é um livro muitas vezes explicado para as crianças no departamento infantil. E eu vou fazer uma pergunta aqui, eu creio que a resposta seja unânime. Quando nós falamos de Jonas, o que é que vem sempre na nossa mente? A baleia, né? O grande peixe que engoliu Jonas. E ele ficou quantos dias ali na barriga do peixe? E Jonas fica esse período ali na barriga do peixe. Mas a gente estudando esse livro, a gente vai ver que esse grande peixe não tem nada demais na história. Ele não é o personagem principal dessa história. A história de Jonas, na verdade, apesar do livro ser intitulado com o nome do profeta, não é um livro nem que fala a história do profeta. O livro de Jonas fala muito mais sobre Deus, o Senhor soberano e misericordioso que controla a história e salva aqueles
que Ele deseja salvar. E é justamente isso que nós vamos meditar durante essas semanas. E vamos tirar da nossa mente um pouco essa figura do grande peixe apenas, quando nós falamos sobre o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro pequeno, são 4 capítulos apenas, mas pensa num livro rico. Pensa num livro que, quando nós nos aprofundamos nesse livro e vamos meditar realmente na palavra, a gente vê quanta coisa interessante tem para a gente refletir. E nós vamos começar vendo isso hoje, em apenas 3 versículos que a gente viu, né? 3 não, 2 versículos e meio, que o versículo 3 a gente viu só até a metade. E são esses versículos que a gente vai meditar. O versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Então, para a gente, como a gente sempre tem feito nas nossas pregações expositivas, nós primeiro traçamos o pano de fundo desse livro. Quem é Jonas, o que estava acontecendo, o que é que o livro vai falar, para a gente se situar um pouco, para quando a gente se aprofundar no livro, a gente entender o andamento da história. É muito importante nós fazermos isso toda vez que começarmos a estudar um livro da Bíblia. Se você vai estudar um livro da Bíblia, procura primeiro saber a data que foi escrita, quem foi que escreveu, o que é que estava acontecendo naquela época. E isso tudo abre a nossa mente para, quando a gente começar a ler aquele livro e nos aprofundarmos, a gente começa a entender coisas que, se não tivéssemos essas informações, nós não compreenderíamos muitas vezes. Então, Jonas nós sabemos que é um profeta. A palavra de Deus não fala muito sobre Jonas. Nós vamos ter, além do livro de Jonas, nós vamos ver na palavra de Deus, falando sobre Jonas no Antigo Testamento, no livro dos Reis, e nós vamos ver, inclusive, esse pequeno texto. E Jesus faz uma menção a Jonas lá em Mateus também, uma pequena menção em Jonas. Então, primeiro de tudo, Jonas é um personagem histórico real. O livro de Jonas, nos nossos dias, tem sido muito bombardeado pelos teólogos liberais, dizendo que o livro de Jonas é um conto de fadas. É uma história que, na verdade, não aconteceu. E por que os teólogos liberais dizem isso? Justamente por causa da história do grande peixe que engoliu Jonas, e Jonas ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Então, os teólogos liberais não acreditam em milagres, não acreditam que Deus venha intervir na sua criação. Então, toda vez que a palavra de Deus traz alguma coisa sobre milagre, eles dizem que não é verdade. Foi um conto ali que alguém contou, no caso aqui, algum judeu inventou essa história e escreveu dizendo para querer mostrar que Deus era poderoso. Mas nós vemos que a história de Jonas é verdadeira em primeiro lugar, porque o livro dos Reis fala de Jonas, e Jesus também, no Novo Testamento, anos depois dessa história de Jonas, mais ou menos 700 anos depois dessa história, Jesus também vai fazer menção sobre Jonas. Então, Jonas é um personagem real. E tudo aquilo que nós vamos ver no livro de Jonas realmente aconteceu. Então, nós temos aqui informação sobre Jonas. Jonas, ele era filho de Amitai. Não sabemos quem era esse Amitai, mas quando nós vamos estudar na Bíblia alguma coisa mais sobre Jonas, nós sabemos que Jonas foi um profeta que profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II. E eu convido os irmãos rapidamente a abrir a Bíblia de vocês em 2 Reis, no capítulo 14. 2 Reis 14, versos 23 a 28. Segunda Reis 14, 23, diz assim: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel,
começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Hefer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que fez, o seu poder, como lutou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá para Israel, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Então foi durante esse período, o período do reinado do rei Jeroboão II, que o profeta Jonas, ele profetizou. O profeta Jonas, ele é um profeta um pouco intrigante, ele é um profeta diferente dos demais profetas do Antigo Testamento. Jonas é um profeta que por muitas vezes a gente fica com raiva dele. Jonas é um profeta que chega a ser desagradável pelas coisas que ele fala com Deus e pela teimosia dele. No reinado de Jeroboão, Jonas, ele profetizou a favor do rei. E a gente viu em 2 Reis que o rei Jeroboão foi um rei que desagradou ao Senhor. Ele fez o que era mal perante o Senhor. E mesmo assim, Jonas profetizou a favor do rei Jeroboão. O rei Jeroboão, ele era rei do reinado do norte. Se lembrem que depois que o rei Salomão morreu, o reino ali de Israel se dividiu em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era o maior reino. O reino do sul, somente 2 tribos ficaram no reino do sul, que foi a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. As outras demais tribos ficaram no reino do norte. E o reino do norte, tinha um conflito muito grande na sua fronteira do norte, porque vários povos tentavam tomar aquela área para si. E Jeroboão foi um dos reis que Deus usou para acabar com essa guerra e para aliviar essa guerra que havia ali na fronteira do norte do reinado de Israel. Então Jonas, ele profetiza em favor do rei, e Jonas vai profetizar que Jeroboão venceria uma batalha e recuperaria toda a fronteira norte de Israel. E Jonas, ele era um profeta nacionalista. Jonas, ele amava Israel acima de todas as coisas. Ele amava a sua terra. Então ninguém viesse falar mal de Israel para Jonas. Ninguém viesse dizer a Jonas que o seu reino, a sua cidade era melhor que a de Israel, porque ele ficava pilhado. Então Jonas, ele era um profeta nacionalista. Jonas, por causa disso, apoiou a política militar agressiva de Jeroboão, que visava ampliar o poder dele e também aumentar a influência de Israel com relação às nações vizinhas. Só que é importante também saber que existia um outro profeta que também viveu no mesmo período de Jonas, que foi o profeta Amós. E Deus usou o profeta Amós para profetizar negativamente sobre o rei Jeroboão. Então Deus usa Amós, e Amós se levanta confrontando o rei Jeroboão, dizendo que Deus estava revertendo a profecia de Jonas, que disse que ele venceria a batalha e ampliaria ali a influência de Israel e iria ampliar o seu poder. E através do profeta Amós, Deus disse que Jeroboão iria perder todo aquele território norte de Israel
porque ele era um rei terrível diante de Deus. Então, diante disso, a gente pode até desconfiar do caráter de Jonas, né? Será que a profecia que Jonas falou com relação a Jeroboão, que ele venceria a batalha, realmente foi Deus que mandou ele dizer? Ou Jonas era um profeta que puxava o saco do rei, por causa do seu nacionalismo, do seu patriotismo? Porque Deus usa Amós dizendo que Jeroboão perderia a batalha, que perderia a terra, e tudo isso porque ele era um rei que fazia tudo o que era mal diante do Senhor. E todas as vezes que a gente vê Deus chamando a atenção de um rei, era para que o rei pudesse se arrepender, né, diante do Senhor e voltar às boas práticas diante do Senhor, a observar as leis de Deus. Mas não foi isso que aconteceu com o rei Jeroboão. A narrativa também profética de Jonas, ela é diferente de todas as outras narrativas dos outros profetas, tanto dos profetas maiores quanto dos profetas menores. Apesar do livro levar o nome, né, do profeta Jonas, o autor do livro de Jonas é desconhecido, mas os historiadores dizem que provavelmente o livro de Jonas foi escrito por alguém que ouviu o relato de Jonas depois que ele voltou de Nínive, e contando o relato, alguém escreveu, e hoje nós temos o livro de Jonas, né? Nós tratamos esse livro como inspirado pelo Espírito Santo e como livro que traz verdades para as nossas vidas. Então a narrativa, ela é chocante, né? Deus chama esse profeta chamado Jonas, filho de Amitai, para dar uma ordem a ele. Em primeiro lugar, a narrativa de Jonas nos choca um pouco e é diferente das outras. Por quê? Porque Deus chama um profeta hebreu, um profeta ali de Israel, e Deus manda o profeta sair da terra de Israel para ir profetizar em uma terra gentia, em uma terra de pessoas que eram idólatras, que não adoravam ao Senhor, e a gente não vê isso em nenhum outro lugar da palavra de Deus. Nós temos sim alguns relatos de Isaías, de Jeremias, de Amós, que eles profetizaram sobre outras terras, mas eles não precisaram sair de Israel para profetizar para outras terras. Mas com Jonas é diferente. Deus chama esse profeta, patriota, nacionalista, ele tira esse profeta da sua terra e manda o profeta em uma terra de gentios, para pregar, como ele fala aqui no versículo 2, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E quando Deus manda Jonas ir pregar contra Nínive, falando da maldade deles, é justamente para que os ninivitas se arrependessem, né, e alcançassem favor diante de Deus, alcançassem a salvação diante de Deus. Então isso é algo diferente. Então a missão que Deus dá a Jonas é uma missão sem precedentes. A gente não vê Deus dando essa missão a nenhum outro profeta no Antigo Testamento, somente a Jonas. E Deus manda Jonas se levantar e ir à grande cidade de Nínive. Nínive era uma das cidades mais importantes daquele tempo. Um dos maiores impérios que existiam naquela época era o Império Assírio, e Nínive era a capital desse império. Então imagine Jonas sair de Israel. Os ninivitas eram, de certa forma, inimigos do povo de Deus, porque eles tentavam tomar as terras ali também. E imagine Deus mandar o profeta se levantar, sair de Israel e entrar naquela cidade. Deus mandando Jonas ir para o meio dos inimigos e ainda profetizar contra eles. Então é algo que a gente não vê na palavra de Deus, em nenhum outro profeta. E os assírios, eles eram terríveis. Pense num povo ruim, um povo mau, eram os assírios. Eles não tinham nenhuma compaixão dos seus inimigos e dos inimigos de guerra. Existiam alguns lugares de planícies ali naquela região que os assírios invadiam as cidades, matavam as pessoas e eles cobriam aquelas planícies com os corpos das pessoas que eles matavam.
Então, se alguém queria atravessar a cidade, eles teriam que atravessar passando por cima dos corpos, porque eles não achavam lugar para eles pisarem no chão, só tinha corpo de gente morta pelos assírios ali. Eles eram muito terríveis. Quando os assírios invadiam uma cidade, algumas cidades eles tocavam fogo na cidade toda, para que não sobrasse nada naquela cidade. E toda vez que alguém passava por algum lugar e via, toda essa destruição, as pessoas sabiam que o Império Assírio tinha passado por aquele lugar e as pessoas temiam aquele império porque eles eram muito malvados. Uma das coisas também que eles faziam, eles matavam um soldado, um exemplo do exército inimigo, cortavam a cabeça do soldado, pegavam os parentes do soldado e mandavam os familiares desfilarem com a cabeça do seu parente na mão, desfilando no meio deles. Então, todas as atrocidades que vocês pensarem de maldade, os assírios faziam. E por isso que Jonas, talvez, por causa disso, Jonas ficou revoltado. Por que Deus está me mandando ir numa terra dessa? Com pessoas tão perversas, com pessoas tão maldosas. Aquelas pessoas que sobreviviam à invasão assíria, a maioria delas, se não todas, estavam fadadas a suportar formas cruéis e violentas de escravidão. Então, quando os assírios invadiam a cidade, ou você saía morto daquela batalha, ou então você saía como o pior dos escravos dos assírios. Nessa época, o Império Assírio cobrava tributos muito pesados a Israel e eles ameaçavam Israel continuamente de invadir lá e de tomar as terras se eles não pagassem os tributos. E isso tudo na época de Jonas. Então Jonas já tinha uma raiva dentro dele por causa daquele império. E anos depois de Jonas, no ano 722 a.C., finalmente o Império Assírio, ele invade ali o Reino do Norte e eles tomam conta e destroem o Reino do Norte de Israel e a capital do Reino do Norte, que era a cidade de Samaria. Olha que povo malvado, olha que cidade tenebrosa, mas o livro de Jonas é diferente porque a gente vê que mesmo esse povo sendo malvado, mesmo esse império sendo tão tenebroso, a gente vê que apesar de tudo isso, essa nação foi eles foram alvo da obra missionária e salvífica de Deus. Apesar de eles serem muito maus, Deus tira um profeta seu da sua terra e manda o profeta ir lá para pregar arrependimento no meio daquele povo. Embora Deus tenha mandado Jonas ir lá proclamar contra aquela cidade por causa da maldade deles, não teria nenhuma razão de Deus mandar fazer isso se Deus não quisesse salvar aquele povo, né? Paulo escreve isso em Romanos. Um dos modos de Deus executar a sua justiça na vida do pecador é deixar o pecador à mercê dos seus próprios pecados. Você quer pecar? Então, se lambuze aí, mergulhe, se afogue na lama do pecado. É assim que Deus muitas vezes executa a justiça sobre o pecador, deixando ele se mergulhar lá no lamaçal de pecado. Então, se Deus levanta um profeta e manda um profeta para o meio de uma cidade tão pecadora, tão maldosa, tão terrível, é porque Deus tinha alguma obra ali dentro daquela cidade. Deus tinha uma obra salvífica. Deus queria mostrar a sua graça e a sua misericórdia para aquele povo tão terrível e tão malvado. Deus mandou o profeta para dar um aviso àquele povo. Existia uma chance ainda para eles de evitarem o juízo de Deus. E por isso Deus envia o profeta Jonas. E a solução era essa. Jonas ia lá, ia profetizar contra a cidade, mostrando no que eles estavam errados. E se eles se arrependessem dos seus pecados diante de Deus, o Senhor livraria eles do juízo e derramaria perdão e salvaria aquele povo. Então, é para isso que Jonas foi lá. E essa é uma situação que deve nos fazer pensar, né? Às vezes a gente olha para uma situação como essa e
Por muitas vezes na nossa vida a gente pensa, né? Como Deus, sendo um Deus justo, sendo um Deus tão bom, sendo um Deus tão poderoso, Ele pode dar uma chance a uma nação como essa de experimentar a sua graça e a sua misericórdia? Como é que Deus faz isso? Deus é tão bom, tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado, e Deus vai dar uma chance a um povo miserável daquele? A um povo tão malvado, a um povo tão ruim? Às vezes a gente fica se pensando, né? A gente fica pensando sobre isso. Mas nós precisamos lembrar que o plano de Deus, ele é perfeito. E nós não somos ninguém para contender com Deus ou retrucar os planos de Deus para as nossas vidas. E outra coisa ainda, por que Deus estava ajudando aquele povo que era inimigo de Deus? Por que Deus estava enviando um profeta intensamente patriota, totalmente nacionalista, que amava Israel, odiava os ninivitas, e Deus estava mandando justamente esse profeta para o meio deles, para oferecer misericórdia de Deus para os inimigos? Imagine, quando eu estava estudando sobre o livro de Jonas, né, eu contextualizei um pouco sobre a nossa situação política hoje, né? Eu só pensava em Bolsonaro sendo enviado para um país comunista para pregar a palavra de Deus, porque Bolsonaro fala mal dos comunistas e não quer ver comunista nem pintado de ouro. Aí, imagine Deus pegar um homem como esse, né, que diz que é patriota, que ama o país, que odeia comunista, aí pega um homem desse e joga lá no meio do comunista e diz, vai pregar minha palavra lá. Manda ele no meio dos chineses lá. Manda para Cuba, para a Coreia do Norte, vá lá pregar o evangelho, vá pregar a palavra. É mais ou menos isso o que está acontecendo com Jonas aqui. E a gente vai ver que em tudo isso, em todo esse plano que Deus está traçando, ele tem um objetivo muito grande, inclusive de trabalhar no coração de Jonas. Tudo aquilo que Deus faz, que Ele nos envolve nesse plano, às vezes Deus vai nos usar como um instrumento de bênção na vida da outra pessoa, mas não é só a outra pessoa que vai ser abençoada, Deus também vai trabalhar nas nossas vidas através daquele plano. E muitas vezes a gente nem pensa nisso. A gente pensa que só estamos indo lá como um instrumento de bênção, mas Deus vai trabalhar muito com a gente também fazendo isso. E a gente vai ver justamente isso na vida de Jonas. A gente vai ver que além de Deus estar oferecendo misericórdia àquele povo que aos olhos humanos não merecia misericórdia e nem a graça de Deus, Deus também estaria trabalhando no coração do profeta. Essa é uma situação muito intrigante para a gente analisar. Levante-se, Jonas, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E o que é que Jonas faz? Ele já começa a mostrar o como ele é turrão, o quanto ele é desagradável. A palavra diz, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, e ele foi para a cidade chamada Tarsis. Deus chama Jonas, Deus dá uma ordem, e qual é a atitude de Jonas? Jonas foge da presença de Deus. Como se pudéssemos fazer isso, né? Jonas foge da presença de Deus, Jonas rejeita o chamado de Deus. Jonas talvez analisou o seu amor por Israel, tudo que os ninivitas estavam fazendo, já haviam feito, e disse, eu vou nada para uma terra daquela, Deus deve estar ficando maluco, deve ser coisa da minha cabeça, eu vou sumir, que Deus não vai me achar mais, e eu não vou fazer isso não, é loucura fazer isso, eu vou lá para quê? Para morrer? Um israelita indo no meio do campo inimigo e ainda profetizar contra eles vão me matar na primeira oportunidade que eles tiverem, eu vou nada para um lugar desse. Jonas tinha que ir para Nínive, mas ele compra uma passagem de navio para ir para Tarsis. Tarsis ficava no extremo oriente, lá do outro lado. Nínive ficava aqui numa ponta, Tarsis ficava lá no canto, no fim do mundo.
Deus tinha dado uma ordem a Jonas: vá para Nínive. Jonas podia ir para Nínive por terra, numa viagem pela terra mesmo. Jonas compra uma passagem de navio para ir para o mar. Deus manda Jonas ir para uma grande cidade, mas Jonas compra um bilhete de uma passagem de navio para ir para o fim do mundo, para um lugar distante, para um lugar que talvez nem ele mesmo conhecia. Tudo isso para fugir da presença de Deus. E ele vai aprender da pior forma possível que nós não podemos nos esconder dos olhos do Senhor. Não podemos nos esconder de Deus. E o salmista, inclusive, escreveu isso, que o Senhor está em todos os lugares. Se suba ao mais alto céu, tu estás, se desça ao mais alto abismo, lá também tu estás. Em todo lugar que nós estamos, ali Deus está. Não podemos nos esconder de Deus. Não podemos fugir da sua presença. E Jonas tentou fazer isso. Talvez muitas dúvidas entraram na mente de Jonas quando Deus deu essa ordem a ele. Provavelmente Jonas estava tentando encontrar alguma coerência, alguma razão na ordem que Deus tinha dado a ele. E Jonas talvez não encontrou nenhuma. Pense como Jonas por um momento. E Jonas parou para pensar: que razão tem de Deus me mandar para o meio de um povo inimigo e profetizar contra eles? Não existe razão, não existe lógica nisso que Deus está mandando fazer. Eu vou para lá para quê? Não faz sentido nenhum essa missão. Nínive é uma grande potência militar, é uma grande potência cultural. Por que o povo ouviria alguém como eu? Um hebreu, um israelita, totalmente desprezado por eles, inimigos daquele povo. Eu vou entrar numa cidade daquela, ninguém vai querer me ouvir, o povo vai querer me matar. Eu ainda vou chegar lá para expor o pecado deles, para profetizar contra eles, eu vou ser morto. E outra coisa, anos antes, Deus já havia dito através do profeta Naum que iria destruir aquela cidade. Deus já tinha dito através de Naum que iria destruir a cidade de Nínive por causa da maldade daquela cidade. E Jonas sabia disso. E ele, procurando razão na ordem de Deus, ele pensou: o que é que eu vou fazer lá? Se Deus já disse que iria destruir aquela cidade, eu vou perder meu tempo? Deixa Deus destruir aquela cidade, aquele povo mau. É bom que aquela cidade seja apagada do mapa mesmo, é menos um problema para Israel. Então ele pensava, né? Deus não iria desistir de destruir aquele povo tão terrível. Só que com essa atitude de Jonas, ele não estava apenas duvidando da ordem que Deus tinha dado a ele, da missão que Deus tinha dado a ele. Jonas não estava duvidando somente da missão. Jonas estava duvidando do próprio Deus. E muitas vezes isso acontece com a gente. Deus nos dá uma ordem, a palavra de Deus nos mostra aquilo que nós devemos fazer, e nós procuramos encontrar razão naquela ordem, e quando nós não encontramos, nós queremos fazer a nossa vontade, porque a gente acha que a nossa vontade é melhor, porque a gente tem razão para dar. Nós temos explicações, nós temos como explicar porque a nossa forma de pensar vai dar certo. E Jonas, talvez, pensando em tudo isso, pensando em alguma razão, em alguma explicação plausível para a missão que Deus tinha dado a ele, como ele não encontrou, ele decidiu não ir. E ele decide fugir da presença de Deus. Quantas vezes nós duvidamos também do Senhor? Quantas vezes nós duvidamos diante da situação difícil que Deus, Ele está agindo para o nosso bem? Quantas vezes nós duvidamos que Deus trabalha para o nosso bem? Quantas vezes sentamos no consultório médico, amedrontados com o resultado de um exame que estamos aguardando? Nós nos desesperamos quando, após várias tentativas de procurar um emprego, todas as portas se fecham para a gente acha que não tem mais solução, e a gente se desespera, e parece que Deus não está olhando para nós, que Deus não está do nosso lado.
Parece que tudo se voltou contra nós e nós passamos a duvidar de Deus, nós passamos a duvidar que Deus trabalha para o nosso bem, para o nosso favor, porque as coisas não estão andando da forma que a gente quer que aconteça. Quantas vezes, queridos, quantas vezes aquele relacionamento que era aparentemente perfeito aos nossos olhos, com o passar do tempo, ruiu e acabou, e a gente começa a culpar a Deus, a gente começa a duvidar de Deus. Será que realmente Deus está à frente disso tudo? Às vezes nós duvidamos até da existência de Deus, e nós nos perguntamos às vezes, será realmente que Deus sabe o que Ele está fazendo? Misericórdia dos nossos corações, misericórdia do pecado que habita dentro de nós, que muitas vezes nos faz duvidar da pessoa de Deus. E Jonas estava fazendo isso. E nós precisamos aprender, queridos, que diante da incerteza das nossas vidas, nós precisamos sempre decidir: Deus sabe o que é melhor para mim, ou sou eu que sei o que é melhor para mim? E com certeza a resposta é: Deus sabe o que é melhor para mim. Então, ainda que eu não esteja entendendo, ainda que eu não encontre razão naquilo que Deus está fazendo, eu vou obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. É um grande erro nós acharmos que somos nós que sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes nós achamos que quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus nos deve uma explicação. Deus tem que dar uma ordem, Deus precisa, juntamente com a ordem, dar uma explicação, uma razão plausível. Deus precisa desenhar para a gente aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, para que a gente obedeça a Ele. Nós precisamos lembrar que Deus não nos deve explicação de nada. Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele sabe o que faz, e se Deus nos deu uma ordem, ainda que a gente não encontre razão, ainda que nós não encontremos explicação, nós precisamos obedecer, porque a vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas. Ele não tem que explicar nada para a gente, Ele não tem que desenhar aquilo que Ele quer fazer, você só precisa se colocar debaixo da vontade de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas continue trabalhando na minha vida, porque eu sei que a Tua vontade, o Teu agir é perfeito, e no final será agradável, e eu vou louvar o Teu santo nome. Porque no final de todas as coisas, tudo coopera para a glória de Deus. No final de tudo que Deus faz, o nome dEle é sempre glorificado, ainda que a gente não entenda nada. Quando nós tentamos encontrar razão para as coisas, nós podemos acabar caindo no mesmo erro que Adão e Eva cometeram no jardim do Éden. Deus tinha chamado Adão, e Deus ele dá uma ordem. Gênesis capítulo 2. Deus diz: olha, vocês são livres no jardim, para comer aqui de tudo o que você quiser. Olha quantas árvores tem, olha quantas frutas gostosas, maravilhosas. Você tem esse jardim todo aqui que vocês podem desfrutar e comer. Mas só aquela árvore ali, que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, somente dela você não pode comer. Porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Foi essa a ordem de Deus. Deus precisou explicar alguma coisa a Adão? Deus não explicou, Deus apenas deu uma ordem: não coma, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Oh, irmãos, acho que Adão e Eva todo dia passavam na frente daquela árvore e ficavam olhando assim: rapaz, não tem nada demais nessa árvore, por que Deus não deixa a gente comer? Olha como a fruta dela é bonita. Talvez eles conversando ali no jardim, né? A árvore é maravilhosa, ela é bonita, os frutos são bonitos. Tem uma cara de ser tão gostoso esse fruto. Vamos pensar aqui, que razão será que Deus tinha para nos impedir de comer? Não tem razão, não tem explicação nenhuma. A árvore é boa, não tem cara de ser venenosa, o fruto é maravilhoso. E nessa busca de tentar encontrar a razão para a ordem que Deus tinha dado,
no capítulo 3, verso 6, o texto vai dizer que o fruto parecia muito bom, agradável e desejável. E aí ainda vem a serpente que tenta trazer a explicação e a razão que eles queriam para comer do fruto. Aí Eva não aguentou, pegou o fruto e comeu. Veja o perigo que nós estamos correndo quando nós tentamos dar razão, quando nós tentamos dar alguma explicação a alguma ordem que Deus nos deu. Nós podemos, e geralmente isso acontece, muitas vezes nós caímos no pecado. Quando nós tentamos encontrar razão para algo que Deus nos ordena fazer, muitas vezes nós acabamos pecando contra o Senhor. Eles talvez estivessem tentando ali encontrar algum bom motivo para eles não comerem daquela árvore, e eles não encontraram. O único motivo que eles tinham de não comer foi que Deus mandou que não comesse, e acabou. E muitas vezes nós somos como Adão e Eva, né? A gente fica contendendo. Deus mandou, mas eu acho que não é nada demais. Deus mandou ir por aqui, mas tem um atalho ali na frente, eu posso chegar lá do outro lado mais rápido. E é aí que a gente quebra a cara. Adão e Eva, naquele momento, eles não puderam pensar, eles não puderam confiar que Deus estava pensando no que era melhor para eles. E eles tentaram, por si mesmos, encontrar alguma razão, uma explicação ou um motivo para comer daquele fruto e acabaram pecando, e nós sofremos as consequências desse ato até os dias de hoje. E Jonas estava fazendo a mesma coisa, tentando encontrar uma causa, um motivo, uma razão, uma circunstância do porquê Deus estava querendo mandar ele para uma terra daquela, perversa, malvada, gentia, distante de Deus, que aos olhos de Jonas não merecia salvação. Aquela terra ali merecia, era Deus abrir a terra, engolir aquela cidade e matar todo mundo. Era isso que Jonas pensava. E nós vamos ver, nós vemos aqui Jonas se levantando e fugindo da presença de Deus. E nós vamos ver nessa história, e já vemos aqui, nós podemos perceber nessa história duas maneiras que nós podemos fugir da presença de Deus. E não só no livro de Jonas, o apóstolo Paulo também, ele fala sobre isso em Romanos, as duas maneiras que nós temos de fugir da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai escrever isso dos capítulos 1 ao capítulo 3 de Romanos. Primeiro, Paulo vai falar daquelas pessoas que de modo perceptível rejeitam abertamente a Deus. E no capítulo 1, verso 29, ele diz: e se encheram de todo tipo de maldade, ganância e depravação. Tem pessoas que pecam porque querem pecar. Eles fazem aquilo porque eles querem. E fazendo isso, eles estão se afastando de Deus, fugindo da presença de Deus. Mas no capítulo 2, Paulo fala daquelas pessoas que procuram seguir a Bíblia. E ele diz assim: você confia na lei e se vangloria em Deus. Você conhece sua vontade e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Primeiro Paulo fala daqueles que vivem no pecado, porque querem viver no pecado. Depois Paulo traz a figura do judeu religioso que observa a palavra, que observa as leis, que é religioso. E no capítulo 3, Paulo chega à conclusão. Depois de Paulo olhar para os gentios pecadores, depois de Paulo olhar para os judeus virtuosos, religiosos, que acreditam na palavra de Deus, Paulo chega à seguinte conclusão. Capítulo 3, ali para os versos 10 e 12, Paulo vai chegar à conclusão: não há justo nenhum sequer. Todos pecaram. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tanto que é religioso e observa a lei, quanto os gentios, todos nós somos pecadores. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós temos uma atitude igual a de Jonas. Nós achamos que por sermos salvos,
que pelo Senhor ter nos alcançado, nós nos achamos superiores àqueles que vivem no pecado, e nós não olhamos para aquelas pessoas mais com olhar de misericórdia. A gente às vezes olha para os pecadores e diz, Deus que fulmine ele lá, ele decidiu viver no pecado. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que assim como a graça de Deus nos alcançou para que nós fôssemos salvos, aqueles pecadores também necessitam da graça de Deus na vida deles. O Senhor nos salvou não foi por algo que Ele viu em nós, não foi por alguma coisa boa que a gente tivesse feito, não é porque nós somos bonitos que Deus nos salvou, mas Deus nos salvou unicamente pela sua graça. E Deus derramou a sua graça sobre nós quando nós não éramos merecedores. Então a pessoa pode ser pecadora como for, pode ser ruim como for, ele também precisa da graça de Deus, assim como nós precisamos. Assim como nós fomos alvo da graça de Deus, aquela pessoa também pode ser alvo da graça de Deus na vida dela. E Jonas não entendia isso. E Jonas se achava superior porque ele era israelita. Ele era do povo de Deus e ele desprezava os ninivitas. E estava ficando com raiva de Deus, porque Deus queria mostrar sua misericórdia àquele povo. Mas Deus demonstra sua graça e misericórdia a quem Ele quer. É a quem Ele quer. Nós não somos merecedores da graça, mas Deus demonstra a quem Ele quer. Então Paulo vai mostrar que um grupo está tentando ser diligente, seguindo a lei de Deus, enquanto outro grupo ignora a lei de Deus, vive no pecado. No entanto, Paulo diz que os dois pecaram, os dois se desviaram. Ambos estão de maneira diferente fugindo da presença de Deus. E nós precisamos ter bastante atenção a isso que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar nesses 3 primeiros capítulos de Romanos. Paulo está dizendo que é possível evitar a Deus tornando-se uma pessoa muito religiosa e virtuosa. A religiosidade muitas vezes nos afasta de Deus. E geralmente isso acontece. Esses 2 modos de fugir da presença de Deus, eles partem de uma mentira que às vezes Satanás tenta incutir no nosso coração, de que nós não podemos confiar que Deus está comprometido com o nosso bem. É muita gente no mundo, Deus tem tanta coisa para se preocupar, Deus vai se preocupar comigo? Deus vai se preocupar com o meu bem? E nós precisamos lembrar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus está comprometido com o bem dos seus filhos. Deus está comprometido conosco, Ele quer sempre o nosso bem. Ainda que a gente não entenda, Deus está trabalhando para o nosso bem. E às vezes o inimigo tenta minar essa verdade nos nossos corações e nós passamos a duvidar disso. E muitas vezes, mesmo estando obedecendo a Deus externamente, nós estamos fazendo isso não por Deus, mas muitas vezes para barganhar com Deus. Eu vou viver uma vida aqui correta, o máximo que eu puder, para eu ser abençoado, para Deus não puxar minha orelha, para as coisas acontecerem na minha vida. E você acaba vivendo uma vida piedosa, não é? Aparentemente, aos olhos do homem, mas Deus sabe que você está, na verdade, barganhando com Ele. Você não está fazendo isso por amor a Deus. Você não está fazendo isso porque Ele é soberano, porque Ele é o Senhor de sua vida, mas você busca viver uma vida piedosa por puro interesse, para você livrar a sua alma da condenação, para você alcançar o favor de Deus na sua vida, e Deus está olhando tudo isso. Você está fugindo da presença de Deus sem perceber. Você está se tornando um fariseu, você está se tornando um religioso sem perceber. E muitas vezes, diante de Deus, você não é nada diferente do que aquele que está no mundo se acabando no pecado, e você está se enganando a você mesmo. E muitas vezes, nós estamos tentando viver essa vida diante de Deus, a nossa vida não está andando de acordo com a nossa vontade, e às vezes a gente começa a reclamar com Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo?
Eu sou tão bom, eu trabalho na tua casa, eu louvo, eu prego, eu ajudo os irmãos, eu oro todo dia, eu leio o Salmo 91, eu faço as correntes na igreja, eu dizimo, eu oferto, e por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? E as pessoas começam a se revoltar com Deus, começam a ter raiva de Deus, porque as coisas não estão andando do jeito que eles querem, e eles acabam se desviando e se afastando de Deus por causa disso. Eles começam a rejeitar a Deus, e aí nós ficamos furiosos com Deus e simplesmente nos afastamos. Geralmente, quando isso acontece, é a prova de que essas pessoas estavam buscando a Deus com interesse. Quando as pessoas andam com Deus, buscando viver uma vida agradável do jeito que ela quer, do jeito que ela planejou para ela mesma, e Deus não faz, e ela se ira com Deus e acaba se afastando, é só uma prova de que ela, na verdade, nunca serviu a Deus de coração. E Jonas talvez estava mostrando que ele era assim. Ele não conhecia a Deus de verdade. Jonas estava ali querendo tomar o controle da situação. Deus disse, vá para Nínive. Ele diz que nada, não tem lógica fazer isso. Eu vou tomar o controle porque Deus deve estar um pouco doidinho hoje. Deus não deve estar girando muito bem não. Então eu vou fazer o que eu quero, porque eu vou até fugir da presença dele para não me estressar com ele hoje. Eu vou para Tarsis. Aí ele pega a passagem do barco e vai para Tarsis. E nós vamos ver na próxima semana o que é que acontece com ele, né? Quando ele tenta fugir da presença de Deus. Então existem esses dois modos de fugir da presença de Deus. Ou quando você se joga no pecado, ou então quando você busca viver uma vida de religiosidade. Uma vida aparentemente piedosa, mas você está buscando apenas um favor de Deus, você está buscando apenas interesse da parte de Deus. Só que Deus aqui também vai trabalhar na vida de Jonas. E a menos que Jonas consiga enxergar o próprio pecado dele e veja a si mesmo como alguém que vive inteiramente pela misericórdia de Deus, ele nunca vai entender como Deus pode ser misericordioso com pessoas más e ainda continuar sendo justo e fiel. E muitas vezes Deus pode fazer conosco o que fez com Jonas. Muitas vezes a gente se acha santo demais. Muitas vezes a gente se acha o crente bam, 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 achando que nós somos melhores que os outros, mais santos do que os outros. E quando Deus mostra a sua graça, a sua misericórdia para o outro irmão, às vezes a gente começa a contender com Deus. Porque o Senhor não faz isso comigo? Eu sou muito melhor do que Ele. Eu sou santo, eu leio a Bíblia, eu faço, eu aconteço, o Senhor não faz comigo e faz com Ele? Que Deus justo é esse? Que justiça é essa? E Jonas, ele estava por fazer coisas como essa, e contender e discutir com o Senhor, por causa da misericórdia que Deus queria mostrar ali com os ninivitas. Diante desse texto, desses pequenos versículos, desse início da história desse profeta, nós podemos tirar algumas lições para nós desse texto. Em primeiro lugar, uma primeira lição que nós podemos tirar para nós é sobre a compaixão de Deus. A compaixão de Deus, ela não tem limite. A misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é muito grande. Mas nem por isso nós podemos brincar com o Senhor. A compaixão de Deus não tem limites e não está disponível somente para nós. Às vezes a gente acha que porque a gente é salvo e porque a gente é crente, a misericórdia de Deus só deve estar disponível para nós. Mas nós precisamos lembrar que o nosso Deus continua disposto a perdoar o pecador que se achega diante da sua presença arrependido diante dele. Você que está aqui nessa noite, talvez você não conheça ainda o Senhor Jesus, você esteja afastado de Deus por causa dos seus pecados, eu quero dizer para você, há esperança para você. E a esperança para a tua vida e para a tua salvação está em Jesus. O nosso Deus continua sendo misericordioso, e a misericórdia de Deus está estendida para você. Você só precisa se achegar diante da presença de Deus.
Você só precisa se achegar diante de Deus arrependido pelos seus pecados, reconhecendo os seus erros e reconhecendo o quanto você precisa de Cristo para ser salvo. E Deus vai entrar na sua vida e vai fazer uma grande obra de salvação na tua vida. Uma outra lição que nós podemos tirar dessa história é que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da história. Deus continua reinando soberano. E tudo que Ele faz, todos os seus planos são perfeitos. Deus não nos deve nenhuma satisfação. Deus, quando nos dá uma ordem, Deus, quando nos manda fazer algo, Ele não precisa dar explicação. Ele não precisa desenhar para você. Mas nós devemos obediência ao nosso Deus. Porque Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é soberano, e Ele está no controle das nossas vidas. Deus não nos deve satisfação, mas nós precisamos sempre lembrar que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Assim como Paulo escreveu em Romanos capítulo 2, versículo 2. Quando estava meditando também nesse texto, me veio a palavra do profeta Isaías, que Deus falou através do profeta Isaías, que está lá no capítulo 55, versículo 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Deus sempre vai agir da maneira que Ele quiser. Nós não devemos procurar razão nas coisas que Deus faz. Nós não podemos procurar a razão, alguma maneira de compreendermos aquilo que Deus faz. Mas nós precisamos aceitar e saber que o que Deus faz é bom, que o que Deus faz é perfeito e que nós não sabemos de nada. E precisamos aprender a nos submeter a Deus, porque talvez nós nunca conseguiremos compreender totalmente a vontade de Deus. E nós não podemos mudar os decretos de Deus nunca, porque é Ele que é poderoso. Uma outra lição desse texto para as nossas vidas: cuidado com a religiosidade. Cuidado com o ativismo. As muitas tarefas da igreja. Cuidado para que essas muitas tarefas, o fazer para Deus, o estar sempre aparecendo, mostrando às pessoas que você é crente, que você é religioso, cuidado para que essas coisas não estejam escondendo a intenção errada de buscar a Deus no seu coração. E ao invés de você estar se aproximando, você está, na verdade, se afastando de Deus. Cuidado para você, nas suas ações, não estar querendo controlar Deus, controlar as ações de Deus na sua vida, pensando que se você fizer muito para Deus, Ele vai fazer aquilo que você quer para você. Não é assim. Deus faz aquilo que Ele quer. Deus continua sendo Deus independente de você. Deus continua sendo Deus independente de mim. Deus sempre será Deus, e Ele faz aquilo que Ele quer. Se lembre sempre que tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. Se lembre que nós também somos pecadores. Se lembre que nós não somos melhores do que ninguém, e nós carecemos da graça de Jesus nas nossas vidas todos os dias, assim como o pecador que está lá fora. Nunca olhe para eles com desdém. Nunca olhe para um pecador com um ar de soberba, de desprezo, mas se lembre que da mesma graça que você precisa, eles também precisam. E seja um instrumento de Deus para pregar o Evangelho para eles. Se lembrem que Deus não nos deve explicações, Deus não nos deve nada. Muito pelo contrário. Uma outra aplicação para as nossas vidas: cuidado com os extremos. Nós vimos que tanto uma vida desregrada, tanto uma vida vivida para satisfazer os desejos da carne, para satisfazer os nossos pecados, nos afasta de Deus, como também uma vida de ativismo, de religiosidade, também nos afasta de Deus.
que quando nós busquemos a Deus, nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração. Que quando nós nos achegarmos a Deus, nós possamos buscá-lo não por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele pode fazer, não pela cura que Ele pode dar à nossa doença, não pela capacidade que Ele tem de mudar a nossa vida financeira, não pelo poder que Ele tem de tornar em realidade o sonho que a gente tem para as nossas vidas, não pelo poder que Deus tem de te dar uma vida profissional que você sempre planejou, mas que você se chegue diante de Deus para buscá-lo com amor no seu coração e que você busque a Deus por quem Ele é. Que você se coloque na presença de Deus e abra seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui te buscando porque Tu és Deus. Longe do Senhor não existe outro lugar onde eu possa ir. Para onde eu irei, Senhor, se só em Ti eu encontro a salvação, se só em Ti eu encontro palavras de vida eterna. E eu te louvo por quem Tu és, não por aquilo que o Senhor pode me dar ou por aquilo que o Senhor pode fazer comigo. Faça isso diante de Deus em suas orações. Entre na presença de Deus com sinceridade, com piedade no seu coração, deixando sempre que a palavra de Deus nos transforme para a glória dEle. Que a sua vida seja um instrumento para que o nome de Deus seja glorificado. Nunca tente fugir da presença de Deus. Ainda que você não entenda aquilo que Deus está fazendo na sua vida, confie e descanse. Não faça como Jonas. Não tente fugir da presença de Deus, porque você nunca vai conseguir. Aonde quer que você vá, Deus está ali com você. E da presença de Deus nunca conseguiremos fugir. E na semana que vem, a gente continua essa história. E vamos ver Deus encontrando Jonas e da pior maneira possível para ele. Vamos orar nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por mais um estudo que estamos iniciando aqui na igreja. Que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. E que nós possamos sempre aprender com os erros e com os acertos dos homens de Deus, de como nós devemos e como nós não devemos proceder, ó Pai. Nos ajude, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti de todo o nosso coração. Nos ajude, ó Pai, a entregarmos o controle das nossas vidas nas Tuas mãos e confiar que o Senhor trabalha para o nosso bem. Nos ajude, Senhor, a ter essa convicção nas nossas vidas. Que nós nunca venhamos, Senhor, tentar buscar encontrar razão naquilo que o Senhor está fazendo, alguma explicação naquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, mas que nós possamos simplesmente nos entregar ao Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade em nós. Nos ajude a sermos assim, ó Pai. Nos ajude a confiar e descansar no Senhor. Não queremos ser como Jonas, ó Pai. Não queremos ficar contendendo contigo, não queremos ficar com raiva do Senhor por aquilo que o Senhor está desejando fazer. Nos ajude, ó Pai, a não fugirmos da Tua presença jamais, Senhor. Nem por meio dos nossos pecados, nem por uma vida de religiosidade, ó Pai. Mas que nós possamos sempre estar diante do Senhor para fazer a Tua vontade. Nos ajuda a sermos obedientes, mesmo quando não encontramos razão alguma para Te obedecer, ó Pai. Tu és Deus e nós Te louvamos por isso. Obrigado, Senhor. Que a Tua palavra, ó Pai, encontre terra fértil nos corações aqui nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar na vida, nos corações, nas mentes de cada um dos que estão aqui nesse lugar. Que o Senhor possa falar com cada um deles. Que o Senhor possa convencer os pecadores dos seus pecados. Que o Senhor possa trazer salvação àqueles que se encontram perdidos e longe do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam encontrar a Tua misericórdia.
que eles possam ser alvo da tua graça, ó Pai, e o Senhor possa fazer com eles uma grandiosa obra, assim como o Senhor fez com a maioria de nós aqui nessa noite. Nos dá um coração piedoso e misericordioso como o do Senhor, para que a gente olhe para as pessoas que estão se perdendo com piedade, com um olhar misericordioso, e nós possamos ser instrumentos para levar o teu evangelho, para que o teu Espírito Santo faça a tua obra na vida deles, em nome de Jesus. Nos fortaleça, ó Pai, e nos ajude. É em nome de Jesus que nós oramos nessa noite. Amém e amém.